Eu vou falar a mesma coisa que eu falei ano passado. Eu não sou contra as restrições, desde que elas sejam feitas com inteligência. Sim. Né? Restrição feita das 8 da noite às 5 da manhã não tem o menor sentido. Ano passado nós sofremos do mesmo problema. Nós fizemos um fechamento meia boca, reabrimos sem cuidado. O que aconteceu? Nós estamos aqui, né? Estamos aqui com ontem 1.900 mortos. E hoje, provavelmente, o mesmo patamar, se não mais. Não vai adiantar nada fazer o fechamento da economia, fazer o fechamento da circulação das pessoas, se na reabertura nós não tomarmos as medidas necessárias para mapear e identificar quem está contaminado e com quem teve contato. Você tem que saber onde está o vírus. Quantas vezes eu falei isso, Cláudia? Cláudio Yasmin? Quantas vezes? Eu falei isso incontáveis vezes. É verdade. Mas eu não estou falando que eu falei. Os maiores Exatamente. especialistas falaram. A testagem. E é testagem, sim, claro, mas monitoramento. Se nós tivemos pouca testagem, o Brasil é o país que deixou vencer 10 milhões de testes PCR porque não comprou os aditivos necessários para que ele funcionasse. Então, além de nós não termos a testagem, o Brasil testar muito menos do que deveria, nós não temos nenhum monitoramento. Não tem nenhum monitoramento. Quando se tentou criar o monitoramento através de celular, as pessoas vieram, não, estão invadindo a minha privacidade. Que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Inclusive, na época, entrevistei um especialista em TI, o Gisael da Silva, lá de Passo Fundo, querido amigo, e ele mostrou por A mais B que não havia nenhum risco à intimidade de ninguém. E essa é uma medida protetiva adotada na maior parte dos países do mundo que conseguiram controlar a doença sem vacina. Porque é possível controlar a doença sem vacina. A China é um exemplo disso, a Nova Zelândia é um exemplo disso, a Coreia do Sul é um exemplo disso, o Japão é um exemplo disso. E veja, eu estou falando de países grandes e países pequenos. A China tem muito mais população do que nós e controla o coronavírus de uma forma muito mais efetiva. Tanto é que a China não está correndo atrás de vacina. Porque ela não vê a necessidade de correr atrás da vacina. Porque o vírus está controlado. Ao mesmo tempo, o Brasil não tem testagem, não tem monitoramento e não tem nenhuma campanha de conscientização para o uso de máscara e das medidas sanitárias pessoais. E aqui eu estou falando zero campanha de consciência. Zero. Tem a campanha institucional dos veículos de comunicação. Tem os alertas dados por nós aqui. Agora a RDC tem uma série falando com especialistas e vários desses sketches falando com especialistas são relativos à pandemia. Agora, do governo federal, dos governos estaduais, do governo municipal, é muito pouco. Muito menos do que deveria. É óbvio. E fora os maus exemplos. Os maus exemplos. Eu sou a favor de restrição quando é necessário. Durante um período de tempo, para que você possa equipar o sistema de saúde e vai precisar aumentar o número de vagas de UTI para atender essas pessoas que estão morrendo sem atendimento. Mas isso não pode ser por 10 meses. Não pode ser por 5, 6 meses. Não, você tem que fechar o sistema todo, dar tempo para construir o que é necessário para que o sistema de saúde seja encorpado de maneira a receber esse excesso de pacientes e, ao mesmo tempo, tomar as iniciativas para monitoramento e testagem da população enquanto você não tem a massificação das vacinas. Eu disse tudo isso no ano passado. Tudo isso que eu estou falando aqui hoje, eu disse ano passado. Agora, aqui no Brasil, a gente não faz campanha de conscientização, a gente não tem teste, a gente não tem monitoramento, a gente não tem vacina, a gente não tem nem estratégia de fechamento e nem de reabertura. Só pode dar nisso, 1.900 mortos por dia. Se você não fechar o comércio e depois você reabrir com segurança, ou seja, com testagem e monitoramento, quando você reabrir, aquela leve queda na curva de contaminados tende a se elevar novamente. Claro. Porque você não vai estar fazendo o controle inteligente da doença. Você vai estar fazendo um controle burro da doença. Um controle para inglês ver. Assim como não adianta querer reabrir leito de UTI, abrir ou reabrir leito de UTI e fazer o libera geral no dia seguinte. Abrimos 50 leitos de UTI. Vamos abrir a economia. Aí abre a economia sem ter nenhum tipo de medida de contenção
do vírus, o que vai acontecer? Não vai dar 3 semanas, vai elevar o número de pessoas contaminadas e, na sequência, você vai ter a elevação do número de pessoas internadas e o congestionamento dessas novas unidades de saúde. No Rio Grande do Sul, foi elevado em 120% o número de vagas de UTI. E elas estão lotadas. E não é um fenômeno relativo ao Rio Grande do Sul, como o senhor Caio Coppola disse lá na CNN. Não, é no Brasil inteiro, a maior parte das capitais. São Paulo está com 92%, São Paulo tem a maior estrutura de saúde do Brasil, está com 92% de ocupação. Hospitais como o Albert Einstein, o Sírio-Libanês, estão lotados. O Moinhos de Vento teve que instalar um container, caso haja necessidade de colocar corpos. Então, se a rede privada está nessa condição, imagina a pública. E o fenômeno não é relativo a uma localidade, no país inteiro. Você pode aumentar o número de vagas que você quiser. Se você tiver uma pandemia descontrolada, você vai ficar criando vagas nas UTIs para sempre. Você tem que diminuir o número de contaminações para evitar as internações, para evitar, então, as pessoas estarem na UTI. E como é que você faz isso sem ter a vacina massificada? Com testagem e monitoramento. Senão, meus amigos, a gente só vai ficar acumulando prejuízo econômico e depois contabilizando mortos.